O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ressuscitou, 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 aleluia, aleluia, ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Vamos cantar de pé? Ressuscitou, 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 aleluia, aleluia, ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Esse é o testemunho da Páscoa. Ele ressuscitou. O espírito da Páscoa é cada dia, a cada momento, torná-lo vivo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Porque se ele vive, há futuro para você e para mim. Se ele vive, há futuro para a vida. Se ele vive, nós vivemos. Esse é o espírito da Páscoa. Sim, a gente tem as tristezas, a gente tem as labutas, a gente tem as dificuldades, e cada um pode contar a sua, especialmente nesses tempos últimos desta pandemia. Mas o espírito da Páscoa
é alegria. Irmãos e irmãs, alegria. Pois hoje é o dia em que o Senhor ressuscitou. E nele nós nos alegramos. Viver o espírito da Páscoa é contextualizar aquela experiência do sepulcro vazio. Com certeza as mulheres que lá se encontravam, e Pedro, que chegou por último, talvez ele era um pouquinho mais cansado do que o outro discípulo, com certeza foram inundados deste espírito da Páscoa. Não está aqui não. Mas por que não está aqui? Porque ressuscitou, porque Ele vive, e tudo se cumpriu. O nosso dia a dia, da vida nova em Cristo, também tem que ser um dia pautado por esta alegria. Quando você acorda, um sorriso. Nada de cara acabrunhada, de cara fechada. Um sorriso. Porque você tem o Cristo em sua vida. Porque você sabe que Ele vive. Você é testemunha do ressuscitado. Você, então, se torna a alegria dos seus irmãos e irmãs. Você se torna para o seu próximo a experiência da ressurreição. A vida nova irrompe uma nova maneira de ser. Não podemos mais viver daquela outra forma. Não podemos mais viver, acordar, passar o dia inteiro e de noite dormir com cara fechada, cara acabrunhada, com coração rancoroso. Não podemos mais viver uma vida sem ter estampada, não obstante o fardo que em Cristo ressuscitado é leve, porque Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados com seus fardos pesados, e eu vos aliviarei. Tome a cruz e siga. Olha, caros irmãos e irmãs na fé, se nós não trazemos para a nossa vida esta vida nova, na alegria da ressurreição, claro que tudo vai ficar ruim, claro que tudo vai ficar pesado, claro que tudo vai ficar difícil. Em Cristo, nós vivemos para a vida nova. Vamos fazer esta vida nova acontecer. Assim como escutamos nesta primeira leitura, Ele fez bem todas as coisas. A presença daquele que de Deus veio, Deus conosco, Emanuel, foi para fazer a sua vida digna de ser vivida, a minha vida digna de ser vivida. E agora, se nós queremos viver a ressurreição e essas alegrias que nós proclamamos, nós temos que também fazer a vida do outro digna de ser vivida. Nós temos que fazer a vida do nosso irmão, da nossa irmã, alegre e feliz. Nós temos que dar saúde. Nós temos que colaborar para o bem comum. Nós temos que deixar de lado o egoísmo que nos fecha em nós mesmos. E também sermos para o outro um sinal de força, de esperança, que é possível viver uma vida melhor e mais digna de ser vivida. A experiência da ressurreição, ela é palpável.
Não são palavras vazias, mas são sinais vivificadores. É dar vida, e vida nova. Que ninguém fique oprimido, que ninguém seja rebaixado, que ninguém sofra as atrocidades da violência, das maldades dos corações famigerados por dinheiro. Que ninguém sofra as inconsistências de um sistema injusto, as inconsistências de pessoas que são dadas a elas o direito de colaborar para com o bem comum de toda a nação e se corrompem por dinheiro, e a nação pena para sobreviver. E hoje nós temos a grande massa de famintos, e você, eu e tantas outras pessoas dá de comer a quem tem fome todo dia. Se cremos que Ele ressuscitou, temos que entender o bem que Ele fez. Foi pelo bem que Ele fez que Ele vive. E é pelo bem que nós fazemos que com Ele também viveremos. Porque Deus é justo. E fará a sua justiça. E isto é motivo de nossa alegria. Em Cristo não pereceremos, jamais. Não morreremos, jamais. Mas somos instrumentos da vida nova. Na superação dos conflitos que nós muitas vezes geramos. Eita, quanto conflito, né? Lá dentro de casa tem gente que não tem um sorriso da alegria mais. Lá dentro de casa tem gente que não dialoga mais. Lá dentro de casa tem gente que só sabe falar mal do outro. Lá dentro de casa tem gente que só sabe apontar o dedo para o outro. Deus é justo e fará a sua justiça. A ressurreição também é uma experiência da justiça de Deus, que não nos abandona. Ele nos deu a vida nova, não vamos perdê-la. Assim, portanto, vamos também nós ser justos uns para com os outros, exercer esta grande virtude que nós a recebemos da graça do amor de Deus, que faz parte do reino dos céus, a justiça. Longe de nós a corrupção das maldades dos corações. O sepulcro está vazio, porque Deus é justo. Aquele que fez bem todas as coisas foi elevado, ressurgido. Uma maneira nova de ser. Qual é a maneira nova de ser que Ele te propõe, me propõe a todos nós? A vida sem males. Se queremos tomar parte da ressurreição, esta é a experiência que devemos fazer cotidianamente. Viver com o coração puro, com o coração livre para amar, assim como somos por Deus amados e amadas. Aí a gente sabe que a gente tem muita coisa para superar no nosso dia a dia. Aí a gente sabe que as sociedades estabelecidas que hoje nós vivemos também tem muita coisa a serem superadas. Mas Deus confiou também a você, pela sua experiência da ressurreição, fazer também bem todas as coisas. Haja justamente. Que ninguém sofra por não ter aonde passar a noite.
Como resolver isso? A gente tem que pensar. Que ninguém sofra por não ter comida. Para pelo menos o sustento do seu dia a dia. E aí a gente tem que pensar como resolver isso. Que ninguém sofra por não ter escolas, ou por nas escolas não poderem educar na liberdade. Porque parece que é isso hoje que está por aí, tirando a liberdade de quem educa. Que ninguém sofra por ser diferente. Que ninguém morra a pauladas, ou morra vergonhosamente dos preconceitos. Que ninguém sofra devido ao racismo e à prepotência de alguns acharem que são mais ou melhor do que o outro. Deus elevou o caído. Essa é a experiência da ressurreição. Aquele que foi condenado injustamente, aquele que foi acusado injustamente, aquele que foi crucificado, assassinado, Deus o fez renascer a uma vida nova. Quantas pessoas, né, hoje são crucificadas? Quantas pessoas são assassinadas? Quantas pessoas são violadas em sua dignidade? Quantas pessoas são ridicularizadas por ideias e pensamentos ultrapassados? Quantas pessoas ainda hoje são menosprezadas porque há corações injustos, corrompidos, cheios de maldade? A experiência da ressurreição é viver a alegria de que com Cristo, sim, podemos erguer nossas cabeças, de que com Cristo, sim, podemos e devemos viver melhor, superar todos esses conflitos, superar as maldades deste mundo, superar as guerras, como clama o nosso Papa Francisco, para que hoje a igreja, você e eu, possamos ser esta experiência do ressuscitado na vida do mundo. É o momento de superar as maldades. É o momento de mudança. Essa é a ressurreição, mudar. Viver plenamente a conversão a Cristo. Aquele que mudou a nossa história. E por Ele aqui estamos hoje. Se queremos viver a ressurreição, nossas comunidades, devemos nos tornar comunidades vivas e eficazes. Não dá mais para ficar só naquela religiosidade da igreja ultrapassada, só daquela piedade, daquela oração. Mas tem que botar a mão na realidade da vida e elevá-la à mesma realidade daquele corpo glorificado, transformado, digno e que vive para sempre. Isso cabe a você, cabe a mim, cabe a todos nós que, portanto, cremos na ressurreição. Porque Ele vive. A gente canta, né? Cremos no amanhã. Mas qual amanhã que você quer?
O amanhã do mesmo jeito que talvez foi ontem, que não tão bom foi. O amanhã ainda do mesmo jeito que talvez ainda é hoje, que a gente sabe que não está tão bom ainda. Qual é o futuro que nós queremos? E aonde está essa nossa alegria da ressurreição? Se é em Cristo, Ele vive. Não adianta, portanto, nós ficarmos nas lamentações do sepulcro vazio. Não está lá. Está na vida. É luz. É paz. É tudo de bom. Vamos fazer, portanto, esse tudo de bom encher a nossa história novamente. Vamos aproveitar do tempo que Deus nos dá, do hoje, do aqui e do agora, e fazê-lo ser ressuscitado na nossa vida e na vida do mundo. Essa é a nossa missão, na experiência da ressurreição. Que esta festa que nós celebramos, desta Eucaristia, da ressurreição, neste domingo de Páscoa, possa revigorar a nossa plena confiança no Senhor. Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. E porque Ele vive, também nós, com Ele, viveremos para sempre. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.